Você acha que é livre? Livre para escolher o que assiste, o que come, o que pensa, em quem vota? Mas e se eu te dissesse que cada uma dessas escolhas foi cuidadosamente preparada para você? Não por um governo, não por um vilão de filme, por algo muito mais antigo e muito mais eficiente. Isso não começou com a internet, não começou com a televisão, não começou nem com a escrita. Isso começou antes de sermos humanos. Está mais vivo do que nunca. Você acredita que as suas decisões de hoje são realmente suas? Ou será que 5 milhões de anos de evolução estão sendo refinados agora por uma inteligência artificial que você nem percebe? Hoje, aqui no canal Experimental, vamos descobrir se a liberdade que você sente pode ser a ilusão mais bem projetada da história, onde o escravo não percebe a sua escravidão. Vamos olhar isso com mais profundidade, pois essa história é bem antiga. O controle e a dominância existem desde antes de sermos humanos, pois esse comportamento é uma postura básica aos animais que vivem em grupos sociais. Este instinto é basilar e nos acompanha até os nossos dias atuais. Quando observamos o comportamento de primatas que vivem em grupos, percebemos de forma nua e crua os nossos próprios comportamentos sociais. Isso não é metáfora, é puro DNA. Eu quero que você entenda que, no nosso caso, esta organização social foi quem nos permitiu sobreviver e nos tornarmos o que somos hoje. Porém, esta conquista cobrou o seu preço, matando parte da nossa autonomia individual. No começo do processo, os líderes eram os mais fortes. Depois, essa liderança passou para os mais capacitados, onde o grupo se beneficiava das suas ações. Hoje, temos vários tipos de liderança, pois a nossa sociedade atual é a mais complexa de todas, sendo que isso foi construído por um longo processo histórico. A liderança entre os humanos sempre foi baseada em variantes que iam da violência até a atenção, da alimentação ao abrigo e mais um monte de situações que proporcionavam os mais aptos à liderança dos grupos. No começo desse processo evolutivo cultural, os dominados sempre buscavam sua própria validação e pertencimento perante a liderança e ao próprio grupo, pois caso fossem afastados dos seus pares, estes indivíduos estavam condenados à morte, e é por isso que até hoje você aceita dominâncias que nem te representam. Aqui está a base do nosso comportamento social, ou seja, poucos são aptos para dominar e muitos necessitam de um líder para lhes conduzir. E talvez você nem saiba quem é que está no controle da sua vida. Você precisa entender que o nosso comportamento atual não começou hoje, já que este foi moldado em fogo e pedra por milhares de anos, nos transformando em súditos do sistema que nos domina hoje. Cada civilização que nasceu testou seus limites de controle e cada uma delas nos deixou uma herança que nos domesticou. A história nos mostra que os dominantes sempre desejaram ter o controle total sobre os seus dominados, pois desde as primeiras cidades humanas, na Mesopotâmia, seus reis já buscavam legitimar seu poder através da guerra e da religião, determinando o que você podia ou não fazer. Esse sistema deu tão certo
que se espalhou por toda a região e chegou até o Antigo Egito, onde foi aprimorado. Lá o faraó não era apenas um representante dos deuses, mas sim o próprio Deus. Entendeu o truque? Se você desobedecer seu líder, isso era uma heresia. Assim, a religião foi usada como ferramenta de dominação e a cultura imposta reforçava a ideia de que obedecer era natural e questionar deixou de ser uma opção. Esta nova ordem criou mais uma grande coleira invisível, pois convencia os nossos ancestrais que a sua servidão era uma vontade divina. Podemos dizer que a religião foi o nosso primeiro algoritmo de controle da história. O processo não parou e continuou a evoluir, pois na Grécia Antiga, a cultura e a filosofia moldavam opiniões e geravam mentiras bem mais sutis, fazendo apologia à liberdade e à cidadania. Porém, esta não era para todos. Nesta época, surge a falácia da democracia, onde apenas 10% da população tinha direito ao voto. O mais engraçado é que quando Sócrates começou a fazer perguntas incômodas, a democracia o condenou à morte. Nesse contexto, a ilusão começa a ganhar formas mais elaboradas. Roma aperfeiçoou a máquina e o Estado virou uma entidade suprema, onde as guerras eram a expansão do controle e a cultura era o verniz que tornava o sistema aceitável. O domínio sobre a vida de algumas pessoas se tornou normal, pois se você estivesse fora do sistema romano, você era um bárbaro. Imperadores e generais controlavam multidões e arenas lotadas, mostravam como o espetáculo também podia ser uma forma de poder. Roma elevou o controle a um nível nunca antes conquistado, pois os poderosos daquela época entenderam que os seus dominados só precisavam de pão e circo. Alimente e divirta o povo, que estes não questionam mais nada. Aqui os dominantes entenderam que não precisavam mais oprimir os seus dominados pela violência o tempo todo, mas sim ocupar as suas mentes com espetáculos. Isso te soa familiar? Chegando no século XX, percebemos que o controle podia ser industrializado. Rádio, cinema, jornais, tudo a serviço de uma narrativa única. Milhões de pessoas inteligentes, educadas, acreditavam, aplaudiam e obedeciam, posto que o dominante mais eficiente não é o que usa a força bruta, mas sim o que faz o dominado pedir para ser controlado. Nos anos 30 e 40, os dominados viveram na pele até onde isso podia chegar, pois a tecnologia foi ao encontro do desejo ancestral de controle absoluto. O rádio, a TV e a propaganda de massa permitiram que um único líder falasse diretamente dentro da cabeça de milhões de pessoas. Aqui, a dominação deixou de ser territorial e passou a ser psicológica e industrial, pois o rebanho agora já estava dominado. Podemos concluir esta parte afirmando que durante todo esse período histórico, os dominantes mudaram de rosto, de nome, de discurso. Entretanto, o objetivo sempre foi o mesmo. Sei que é desconfortável admitir, mas essa mesma vontade de domínio que nos oprime é quem nos trouxe ao lugar que estamos hoje. Foi esta luta pela dominância que nos ofertou as cidades onde moramos, a medicina que salva muitas vidas e a tecnologia que você usa para me assistir agora. No entanto, fica uma pergunta bem profunda. E se tivesse sido diferente? Será que estaríamos em um lugar melhor agora? Ou ainda estaríamos lutando contra a natureza selvagem? A ironia final é que hoje, pela primeira vez na história,
Os dominantes estão a um passo do sucesso absoluto, pois cada um desses passos nos aproximou desse objetivo, e o presente parece estar muito próximo do sucesso de milhares de anos de tentativas e erros. Imagine a quantidade de possibilidades de domínio quando o circo está na palma da sua mão. Hoje os dominantes só precisam que você continue buscando a sua validação no bando. E você, ainda continua achando que está no comando da sua vida? Talvez a liberdade nunca tenha sido exatamente o que você imaginava, já que este sistema não perdoa as pessoas desatentas, pois acreditando estarem comprando a sua autonomia, estas assinaram, sem ler, um termo de adesão a um adestramento invisível. Esta nova ordem não chegou pela força, mas sim com a playlist perfeita, o caminho mais curto do GPS e a resposta pronta antes mesmo da pergunta terminada. Ao te oferecer uma zona de conforto segura, mostrando aos seus instintos mais primitivos que assim pouparia energia, eles te colocaram em uma redoma de vidro, onde cada clique conveniente é um tijolo a menos na sua autonomia. O perigo real não é a máquina ganhar consciência, mas sim a gente perder a nossa. Estamos virando passageiros de um destino programado por linhas de código que não têm consciência, apenas metas de retenção. O espaço público morreu e virou um laboratório digital constante, onde cada reação, do tempo que você para num post a uma postagem sua em uma plataforma, é processado para prever o seu próximo passo. A manipulação tecnológica não quer te forçar a nada. Ela quer apenas que você sinta que a ideia foi sua. Com certeza, esta é a ditadura mais eficiente da história, já que o dominado não se sente oprimido, ele se sente atendido. Agora, me diz, onde termina o seu pensamento livre e começa a influência do algoritmo? Quando a ferramenta começa a decidir o que consumir, no que acreditar ou até o que rejeitar, a sua vontade vira apenas um erro de sistema a ser corrigido. Estamos diante de uma situação bastante delicada, pois a grande maioria das pessoas se comporta como uma espécie de gado digital, num pasto de algoritmos cercados por uma cerca invisível de facilidade, onde o preço da oportunidade é a nossa própria alma. Entenda que o fim da sua vontade não é um evento futuro, ele está acontecendo agora, já que tudo nos leva a depender cada vez mais destas tecnologias. A maioria das pessoas estão presas em bolhas, onde as suas opiniões e crenças são validadas por pessoas que pensam da mesma forma, gerando uma sensação profunda de pertencimento grupal, proporcionando uma overdose de dopamina, onde o carrasco se torna o seu parceiro de jornada. A globalização permitiu que escolhêssemos conviver apenas com o igual. O resultado? Uma herança intelectual terrível. Pela primeira vez na história, a geração atual é menos inteligente que a dos seus pais. Isso é a involução conectada. Paralelo a esta triste realidade, que aos poucos vai tomando conta de toda a sociedade atual, corremos o risco de que até as guerras do futuro sejam delegadas à tecnologia, por meio de inteligências artificiais autônomas, robótica e mais um monte de tecnologias destrutivas que sequer temos conhecimento e que já estão sendo desenvolvidas nesse exato momento. Na segunda parte desse filme, iremos abordar este assunto de forma mais profunda, pois os interesses financeiros, políticos e institucionais buscam evitar que se comente sobre esse tema. Te vejo na continuidade desse vídeo, pois na sequência vamos observar o quadro que vivemos nos dias atuais e quais as perspectivas que o futuro poderá nos ofertar. Até lá!